Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Próxima semana, você pode também preparar o seu testemunho, a sua palavra, reflexão. Queridos, vamos dar continuidade ao estudo sobre as parábolas de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 31. Quem já achou, dá um amém, glória a Deus. Mateus 13, a partir do versículo 31. Diz a palavra de Deus: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Por favor, pule aí para o versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será nos fins dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre 5 parábolas que tratam a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. O que seria o reino de Deus, o reino dos céus? Nós entendemos que o reino dos céus, ou o reino de Deus, seria o governo dinâmico de Deus por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus, ele veio à terra para dar início ao seu reino, que será totalmente estabelecido pela ocasião da sua volta. Então esse governo, ele será constituído por todos aqueles que seguirem fielmente ao seu rei, o Rei Jesus. Quando Jesus anunciou que o reino de Deus estava próximo, ora, ele já tinha vindo. Jesus estava se referindo ao reino
teocrático que ele vai estabelecer sobre a terra. Isso mesmo, Jesus vai sentar no trono de Israel e vai governar as nações juntamente com a sua igreja. Jesus vai vir para consolidar o seu reino e fazer a integração entre céu e terra. E queridos, essas parábolas, elas traçam comparações com situações específicas do dia a dia daquele povo, para tentar passar ensinamentos a respeito do reino dos céus. Ele começa contando sobre a parábola da semente de mostarda. Nessa parábola, o crescimento do reino é comparado com o processo de desenvolvimento de uma planta. Em especial, ele cita aqui a mostarda. Quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma pequena semente de mostarda, Jesus não está se referindo especificamente que o reino seja a semente da mostarda, mas todo o processo de desenvolvimento da semente de mostarda. Vamos analisar como seria esse processo. Vocês já viram um grão de mostarda? É uma diminuta semente, que a Bíblia diz aqui, que era a menor de todas as sementes, na época na Palestina. No entanto, mesmo por ser uma semente minúscula, ela se torna uma grande árvore. A Bíblia diz que ela se torna maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore. Ela chega a atingir de 2,4 metros a 3,7 metros. A semente de mostarda negra, que provavelmente é a que se refere aqui nesta passagem, nessa parábola, ela tem, a título de comparação, o tamanho mais ou menos de uma cabeça de alfinete. Então, percebe-se que é uma semente muito minúscula. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? O que estava na cabeça dos judeus, irmãos, era que eles achavam que o Messias, ele viria para sentar no trono terreno, para ser um governador, um rei, libertador. Eles esperavam alguém que viesse pegar em armas para lutar contra o domínio de Roma e para governar sobre o seu povo. De fato, Jesus vai fazer isso, mas não na sua primeira vinda, na sua segunda vinda. Então, os judeus, eles esperavam algo de grande proporção. Eles esperavam que o reino de Deus chegasse com força total. Eles esperavam que o reino de Deus viesse trazendo todo o impacto de primeira. Mas não, o reino de Deus, ele veio de forma pequena e humilde, assim como uma semente de mostarda. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado, na verdade, à destra de Deus, em uma posição mais elevada que se possa existir, ele na verdade veio estabelecer o seu reino, e ele nasceu em uma manjedoura, em um lugar humilde. Ele não escolheu os palácios para inaugurar o seu reino. Jesus veio trazer o seu reino de forma discreta, pequena, humilde. E é por isso que os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias. Mas esse reino que começou de forma pequena e humilde, um dia
vai se tornar uma grande árvore. Um dia esse reino vai vir com toda a força, com toda a glória, com toda a majestade. E esse reino vai trazer impacto sobre essa terra. Aí sim, o reino vai vir com toda a força, por meio do seu rei, que descerá sobre as nuvens, para consolidar aquilo que ele já começou há mais de 2000 anos atrás. Então, queridos, os judeus, discípulos de Jesus ou não, já sabiam que esse reino viria. O que eles precisavam saber era que o reino futuro já estava presente na obra de Jesus. O reino de Deus, há tanto tempo esperado, já havia começado por meio de Jesus. Ele havia iniciado, mas ele chegará à sua plenitude quando ele voltar. A história da igreja confirma, irmãos, que a igreja começou de forma pequena, apenas 12 apóstolos, mas hoje a igreja cresce de forma espantosa, e a igreja continuará a crescer até a volta do Senhor, porque essa promessa vai se cumprir. A pequena semente de mostarda se transformará em uma grande árvore, e não apenas isso, ela será aconchego para as aves dos céus. Jesus também fala a respeito do grão de mostarda, quando ele fala lá em Mateus 17, a respeito da fé. Alguns cristãos confundem, acham que a nossa fé deve ser do tamanho do grão de mostarda. Não, irmãos, o sentido do texto não é esse. A nossa fé precisa ser como um grão de mostarda, é diferente. Do tamanho quer dizer igual, mas como quer dizer que ela precisa surtir o mesmo efeito de um grão de mostarda, que começa pequeno, mas que se torna grande. Então a nossa fé, ela precisa se desenvolver. Jesus estava tentando dizer isso para os seus discípulos: a fé de vocês precisa se desenvolver. A Bíblia diz que o próprio Pai é o autor e consumador da nossa fé. Até a fé que nós precisamos para crer nele, vem dele. Sabe, irmãos, às vezes nós não temos nem fé para contemplar o milagre, mas Deus, por misericórdia, nos dá fé para nós sermos curados e para nós contemplarmos esse milagre. Mas ainda bem que o Senhor diz que a nossa fé, ela pode ser como um grão de mostarda, ou seja, ela pode crescer. Você pode fazer a sua fé crescer. Por isso, se ela for como um grão de mostarda, ele diz que vocês dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. E ele diz: nada lhes será impossível. Nada lhe será impossível, se a tua fé for como um grão de mostarda. E o que simboliza na parábola essas aves que se aninham, né, nos ramos dessa árvore que cresce. Queridos, nós vemos aqui o resultado da bênção divina. Aqui enfatiza o resultado surpreendente e sobrenatural do reino de Deus. O reino de Deus vai crescer em tamanha proporção que a Bíblia diz que o resultado vai ser tão enorme a ponto de todos os tipos de aves dos céus fazerem seus ninhos nos galhos dessa árvore. Jesus potencializa ainda mais o resultado final do crescimento que haverá no reino dos céus. Os pássaros, eles teriam sido atraídos
pela sombra que aquela grande árvore proporcionaria e também pelas sementes que seriam geradas, multiplicadas. Portanto, os pássaros surgem em bandos para encontrar abrigo na grande árvore de mostarda. Alguns estudiosos compreendem essas aves como sendo os gentios ou as nações. E a Bíblia, quando fala a respeito do reino milenar de Cristo Jesus, diz que as nações, elas vão servir ao Senhor, as nações, elas vão se servir do reino teocrático de Cristo Jesus sobre a terra. As nações, elas vão até Jerusalém para prestar adoração e para receberem também das riquezas de lá. Tudo isso administrado pelo Rei dos Reis e o seu povo. De certa forma, o raciocínio coopera. Ou seja, o reino de Deus vai se tornar tão grandioso que até aquelas nações que não acreditavam, que não davam nada por esse reino, agora vão ter que servi-lo. Irmãos, nós aprendemos também, por meio dessa primeira parábola, que nós não devemos subestimar se a semente de alguém é pequena. Nós não devemos menosprezar as coisas insignificantes. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós olhamos para alguém, olhamos para as coisas pequenas e insignificantes e até dizemos que não terá futuro ou que não vai para frente. Porque uma coisa pequena e insignificante pode provocar um grande impacto que você jamais imagina. Assim será o reino de Deus. Começou pequeno, insignificante, mas se tornará algo extraordinário. Amém. Nós estamos aqui para provar isso. Amém? Amém? Aquilo que começou com 12 chegou até nós. Uma mensagem, um evangelho carregado do sangue de servos e servas. Uma palavra poderosa e convincente que atravessou gerações, venceu martírios e perseguições e chegou até nós, e estamos aqui para dar continuidade e fazer esse reino crescer. Portanto, não despreze, não menospreze as coisas insignificantes. Nunca devemos duvidar daquilo que Deus pode fazer e fará com as coisas que começam de forma pequena e simples. O gigante Golias pagou um alto preço por esnobar o pequeno Davi. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O Senhor, se o Senhor é a nossa força, estamos bem acompanhados. O homem que tem Deus é forte. Portanto, queridos, o reino dos céus começou pequeno, humilde, insignificante, modesto, imperceptível, mas se manifestará de forma gloriosa, impactante. Podemos ter convicção disso, e junto com essa convicção vem a esperança, a confiança, o ânimo. Então, diante dessa primeira parábola, nosso papel é nos certificar se de fato nós já fazemos parte desse reino, e se nós não estamos lutando contra esse reino. Pelo contrário, devemos estar cooperando para o crescimento deste reino. Amém? Amém. Na segunda parábola, Jesus fala de um fermento.
Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Inicialmente, irmãos, o fermento na Bíblia, ele tem uma conotação negativa. A Bíblia fala que na Páscoa o povo deveria se alimentar de pães asmos ou pães sem fermentos. A Bíblia fala a respeito do fermento dos fariseus, que tinha uma conotação ruim, como sendo algo simbolizando o mal, o pecado, a impureza. Mas aqui nessa passagem, o fermento é um símbolo positivo. Jesus ele usa a metáfora do fermento para simbolizar o processo de infiltração do fermento em uma massa, ou assim simbolizando a infiltração oculta, silenciosa do reino dos céus neste mundo. Assim como o fermento ele está muitas vezes de forma discreta em uma massa. As mulheres que fazem pães ou bolos, você só vai saber se você colocou o fermento depois que o pão ou o bolo passou pelo fogo. Se não inchou, você entende que esqueceu. Então muitas vezes o fermento ele está ali, ele está presente, ele está na composição, mas muitas vezes ele não é percebido, ele não é visto. Então Jesus ele usa essa metáfora de forma perfeita. É claro que o fermento mencionado nessa parábola não é como o fermento dos dias de hoje, o fermento em pó, aquele pozinho branco. Naquela época, o fermento, na verdade, era uma porção de uma massa que já estava em estado de fermentação. Essa porção de massa, ela era separada, ela ficava em um processo de fermentação e depois esse pedaço de massa, que era chamado de fermento, era adicionado à mistura que se fazia, Então, o reino de Deus, ele está completamente ativo nos dias de hoje. O reino de Deus está em operação. O reino de Deus está em movimento, mas para esse mundo, muitas vezes, o reino de Deus está oculto, está silencioso. Muitos não conseguem perceber a atuação do reino de Deus neste mundo, mas ele está presente, assim como o fermento está presente na massa. E assim como o fermento, ele causa o impacto, a levedura da massa, o reino de Deus vai provocar impacto neste mundo. Embora ele possa estar escondido para alguns, embora ele possa estar de forma imperceptível para alguns, o reino de Deus está provocando impacto. O reino de Deus está gerando transformação. Mas vai chegar um momento em que essa transformação vai ficar mais evidente. Vai chegar um momento em que você vai ver o pão inchado. Vai chegar um momento em que você vai ver a transformação de forma mais nítida. E esse momento é na consumação dos séculos. O reino de Deus já está em operação e nada poderá detê-lo. Aleluia. A terceira parábola fala de um tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja só, um homem, ele acha um tesouro,
ele vai, esconde esse tesouro em um campo, e depois ele vende tudo que ele tem e compra todo o campo. Em todas aquelas culturas antigas, inclusive em algumas modernas, era muito comum as pessoas esconderem tesouros e quantias debaixo da terra. Era uma prática muito comum, especialmente durante os períodos de guerra, né? O pessoal ficava com medo de ser roubado e escondia os seus tesouros debaixo da terra. Inclusive a Bíblia fala também em outros textos, né? Do servo que enterrou seu talento, lá em Mateus 25, mesmo em tempos tranquilos. Então, irmãos, naquela época não existiam os bancos formais como conhecemos hoje, onde você poderia investir o seu tesouro em uma aplicação financeira que lhe traria um estrondoso retorno ou juros altíssimos. O fato daquele homem ter comprado o campo aqui, queridos, não quer dizer que podemos adquirir a salvação com recursos financeiros ou métodos próprios. Não é isso. O fato do homem ter comprado o campo quer dizer que o valor do tesouro escondido aqui, que significa o reino dos céus, enfatiza o supremo valor do tesouro escondido, ou seja, o reino dos céus vale muito mais do que qualquer sacrifício que alguém possa fazer para adquiri-lo. É certo, queridos, a salvação é pela graça, mas ser discípulo nos custa tudo. Ser discípulo nos custa tudo. O que os discípulos fizeram quando Jesus os convidou? Venham serem pescadores de homem. Os discípulos abandonaram a sua velha vida, se desfizeram das coisas que tinham para servir o seu mestre, porque ser discípulo de Cristo Jesus nos custa tudo. Tem muitos aí vendendo uma graça barata, achando que levantar a mão e ficar em casa sem fazer nada, está tudo certo. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Tem muitos caindo nesse engano. Tem muitos levantando a mão e voltando para fazer as coisas do mundo e achando que o seu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos deixaram tudo para seguir o seu mestre. É interessante destacar aqui a reação deste homem quando ele encontra o tesouro. A Bíblia diz que ele transborda de alegria. Muitos terão alegria. Recebeu um plus aqui meu microfone. Muitos terão a alegria de descobrir no reino de Deus o seu maior tesouro e estarão dispostos a sacrificar quaisquer prazeres deste mundo em prol deste tesouro. Aleluia. Queridos, a parábola pressupõe que o reino de Deus, ele está oculto. Para alguns ele está oculto, mas ele pode ser achado. Aquele homem talvez não estivesse procurando, mas ele de repente achou, e ele se alegrou porque ele achou algo maravilhoso. Ele achou a coisa mais preciosa e mais valiosa da sua vida. Então ele viu que ele podia deixar tudo de lado para ter esse tesouro. Paulo em 2 Coríntios 4:7 fala: temos porém este tesouro em vasos de barro,
para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, o reino de Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa que possamos ter. Devemos estar dispostos a nos desfazer de tudo para alcançá-lo. Amém? A parábola seguinte fala de uma pérola. Fala que o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. São parábolas bem semelhantes. A diferença aqui, basicamente, é que o primeiro, ele encontrou um tesouro, mas talvez ele não estivesse procurando. Já o segundo encontrou uma pérola, e a Bíblia é clara em dizer que ele estava procurando diligentemente por uma pérola de grande valor. Ele negociava e procurou diligentemente por boas pérolas. Mas quando ele encontrou uma pérola de grande valor, uma pérola preciosa, a Bíblia diz que ele teve a mesma atitude do homem que achou o tesouro escondido. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Naquela época, as pérolas eram consideradas os objetos mais valiosos que existiam. Tanto os riscos quanto as compensações de quem negociava pérolas eram riscos altos. O mercador, ele estava empenhado em encontrar essa pérola de grande valor. Portanto, essa parábola, ela nos traz uma lição. Talvez algumas pessoas possam cruzar com o reino de Deus, cruzar com um servo de Deus que lhe apresente o reino. Às vezes essas pessoas poderiam até nem estar procurando algo bom, mas de repente a vida lhe proporcionou uma oportunidade e ela chegou ao conhecimento do reino de Deus, e ela viu que é algo valioso, então ela decidiu render todas as suas forças em prol desse tesouro. Mas nessa outra parábola está falando de alguém que está procurando diligentemente por boas pérolas. Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, é algo válido você procurar coisas boas, principalmente se for o reino de Deus. É válido quando nós nos dispomos a buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele é a nossa pérola, a nossa maior riqueza. Ninguém sai e vende tudo que tem por algo que não lhe seja empolgante. Eu creio que nenhum de nós faria isso. Se desfaria de tudo que temos por algo sem sentido. Pelo contrário, nós reconhecemos a preciosidade do reino de Deus. O fato desse homem ter comprado a pérola não quer dizer que alguém pode comprar a salvação. Não quer dizer que alguém pode adquirir a salvação com recursos financeiros ou métodos próprios. Pelo contrário, a parábola aqui está enfatizando o supremo valor da pérola, o reino dos céus, que vale muito mais do que qualquer sacrifício que alguém possa fazer para adquiri-lo. Assim como as virgens loucas não podiam comprar azeite de última hora, a ideia de vender tudo, porque a Bíblia diz que ele vende tudo, pode ser compreendida como o abandono das velhas práticas,
ou a renúncia das coisas deste mundo em prol das coisas do alto. Se decidimos vender tudo em prol desse reino, queridos, então nós escolhemos renunciar a qualquer coisa dessa terra em prol desta pérola valiosa. Paulo, aos Filipenses, ele diz algo extraordinário. Capítulo 3, de 7 a 9, ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, tudo deste mundo aí é considerado como lixo, como esterco, se comparado à glória do reino dos céus. Por isso eu considero como perda. Eu considero como coisa leviana, passageira. A última parábola fala de uma rede. Fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e apanha peixes de todas as espécies. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastam para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será nos últimos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela traz traços de semelhança com a parábola que nós vimos na semana passada, que era a parábola do joio no meio do trigo. Jesus está falando aqui de uma separação que haverá na consumação dos séculos. Sabemos aqui que a rede é um instrumento de trabalho de um pescador e que ela é usada para apanhar peixes. A rede aqui, sugerida nessa parábola, é a rede de arrasto, ou a rede de arrastão. Que rede é essa? É aquela rede que você coloca entre dois barcos. Elas contêm boias, né, na parte superior e chumbo na parte inferior. Essa rede, ela é estendida, ela é esticada entre dois barcos e depois ela é puxada até a praia por intermédio de cordas. Então tudo que estiver no trajeto dessa rede é apanhado por ela. O que Jesus quer dizer com isso? Que ao lançar a rede no mar, o pescador ele poderá apanhar diversos tipos de peixes, sejam bons, sejam ruins. Acredita-se que existem no mar da Galileia, provavelmente Jesus estava contando essa parábola se referindo ali ao mar da Galileia. Existem cerca de 24 espécies diferentes de peixes. E que antigamente nem todo peixe era considerado como bom. Os peixes que não tinham escamas e nem barbatanas eram considerados como peixes imundos. Então eles desprezavam esse tipo de peixe. O reino de Deus é semelhante então a esse processo de pesca por meio de uma rede, por arrastão, ao qual no seu final requer uma seleção, de forma a mantermos os peixes bons no cesto e a descartarmos os peixes inúteis. Ou seja, por ocasião do juízo, os maus serão separados dos bons e excluídos do reino de Deus. Essa separação
ela não vai acontecer enquanto a rede não for puxada. Só após a rede a Bíblia diz, a rede já estava cheia e ela será puxada, arrastada para a praia, indicando também o final da pescaria, ou em outras palavras, indicando o fim dos tempos. A Bíblia também diz que a colheita só virá quando a plantação estiver madura. A rede vai ser puxada quando ela estiver cheia. Então Jesus fala aqui dessa separação. Já na sua época, e é uma promessa, não somente uma promessa, mas um alerta para nós, porque esta promessa vai acontecer e essa separação não falhará. Por isso, irmãos, nesses últimos dias nós temos falado tanto sobre juízo, sobre fim dos tempos, sobre vigilância, sobre as direções de Deus para esses dias, porque, queridos, nós precisamos falar desses assuntos para a igreja, porque esses assuntos são importantes, não podemos negligenciar o ensino a respeito dos juízos de Deus, porque isso foi um aspecto central na mensagem de Jesus. Se não houver juízo, não há porque termos uma esperança de salvação. Seremos salvos de quê? A não ser do juízo. Sem o juízo, a vida é depreciada, pois as ações passam a não mais importar. A separação e a prestação de contas fazem parte também do reino dos céus e do seu futuro. Amém? Portanto, através dessas parábolas nós aprendemos que o reino de Deus começou humilde, mas se manifestará de forma gloriosa, impactante. O reino de Deus, embora pareça ser imperceptível, silencioso, inativo para alguns, logo se espalhará assim como o fermento e causará um grande impacto no mundo. O reino dos céus é mais valioso do que qualquer outra coisa que possamos ter e devemos estar dispostos a nos desfazer de tudo para alcançá-lo. E o reino de Deus também trará juízo e separação entre os bons e os maus. E o que nos cabe como igreja, queridos? Primeiro, demonstrar a presença do reino de Deus em nossas vidas e espalhar esse reino por toda a terra. Não é a igreja que traz o reino, quem traz o reino é o próprio rei, mas a igreja, ela é testemunha desse reino, ela é serva e trabalha por esse reino. Amém? Que possamos então continuar trabalhando fielmente pelo reino do nosso Deus. Fica de pé. Vamos estar orando, já encerrando este momento.